Ei, seus maravilhosos! Tudo bem com vocês? Aproveitando a luz do dia, né? Deixa a luz do dia entrar, estúdio desmontado e o sol fazendo um excelente serviço pra gente aqui na nossa aula no dia de hoje. Puxa a sua cadeirinha. Eu não venho aqui à toa, você sabe do meu padrão, né? Eu venho aqui para somar, para contribuir para a tua aprovação no concurso público. E hoje eu vou compartilhar uma correção de texto, um texto nota máxima na FGV. Um texto que valia 20 pontos e o aluno tirou simplesmente na FGV, que é uma banca que normalmente tem uma fama, né, minha gente? O aluno foi lá e fez um gabarito de prova de redação e com muito orgulho eu vim compartilhar com vocês esse gabarito de prova. Na verdade, meus amores, essa redação é um tiro, viu? Só para vocês saberem. É o tipo de redação que a gente lê e fala assim, meu Deus do céu, que mente preparada, que aluno preparado para que num dia de prova, porque vamos combinar, normalmente, o dia de prova é um dia que emocionalmente já rola um desgaste, né? Ansiedade desde a hora que foi dormir até a hora de começar a prova, depois o negócio flui. Mas no dia de prova, normalmente, se você preparou um excelente dia de treino, e vocês se preparam durante anos, eu sei disso, a tendência é que você reproduza um excelente jogo no dia que o negócio é para valer. Foi isso que ele fez. Simplesmente, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, gabaritou a prova de redação. Mas olha aqui, antes disso, eu quero compartilhar com vocês a proposta da banca FGV. Foi um tema de redação, ele tinha 50 linhas para dissertar. Sobre isso. Ainda tem isso, né? Foram apenas 50 linhas. Você vai fazer uma redação de 20 linhas. Está aí chateado, reclamando. Meu Deus, eu tenho 20 linhas para dissertar, para preencher. Gente, pelo amor de Deus. Quem disserta 20 linhas? Bem, disserta 50, 60, 90 linhas. No texto argumentativo, muitas vezes a FGV também cobra um padrão de texto de acordo com um determinado número de linhas acima da média. Porque 20 linhas é abaixo da média. Vamos combinar que o padrão por aí é um texto argumentativo de 30 linhas. Às vezes a banca pede um texto mais objetivo de 20 linhas, mas ela pode pedir também, ainda que não seja uma questão discursiva, ela pode pedir uma dissertação, um texto argumentativo com mais de 30 linhas e mais de 20 linhas. É o que nós temos nesse concurso aqui da Câmara de São Paulo. Eu achei a proposta maravilhosa. E eu achei esse texto motivador aqui, ó, potencialmente instigador. Porque um bom texto motivador, ele é objetivo, ele é curto, mas ele promove na pessoa que está lendo vários insights e esse texto motivador aqui ele é excelente, é cirúrgico. Muito embora, deixa eu passar para minha tela aqui, eu vou para outra tela, não essa tela de gravação para eu enxergar melhor, não é, meu povo? Muito embora, eu acho que essa primeira frase aí que a gente já vai analisar dá uma puxada de tapete no candidato e eu já explico por quê. Vamos lá. Câmara Municipal de São Paulo, um texto de no máximo 50 linhas, ó, mínimo 30, máximo 50. Steve Jobs estava certo ao dizer que a tecnologia move o mundo. Por que eu já acho que tem uma puxada de tapete básica no candidato aí? Porque quem decora, né, citações, eu tenho certeza que decorou essa citação aqui. Porque ela é famosa, ela é curta, por ela ser curta, ela é útil. Já que você não gasta muitas linhas do texto com a parte expositiva, que é o repertório sociocultural, entende? O texto é argumentativo. Então, o repertório sociocultural, ele surge ali como uma cerejinha do bolo, né? É uma parte bem breve do teu parágrafo de argumentação. Então, ela funciona muitas vezes em vários temas sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o comportamento do indivíduo contemporâneo, né? Vinculado à tecnologia. Então, se você pensou nessa citação aqui para usar num tema como esse, já a banca puxou o tapete. Mas vamos lá. Prosseguindo. Passamos por um grande salto tecnológico nos últimos 25 anos. As inovações trouxeram benefícios para o dia a dia das pessoas, como a possibilidade de ter fácil acesso à informação, entretenimento, conhecer novas pessoas e ser mais produtivo. Eu já paro aqui. Quando eu disse para você que o texto é potencialmente instigador para o candidato, veja isso aqui comigo. Você valoriza o brainstorm que você faz, aquela tempestade de ideias? Você puxa a setinha do texto motivador? Você se permite ter insights durante a leitura do texto motivador?
Olha aqui, as inovações trouxeram benefícios para o dia a dia das pessoas. Puxa a setinha a partir daqui, comece a pensar em que tipo de benefícios a tecnologia trouxe para o dia a dia das pessoas. Ele prossegue, possibilidade de fácil acesso à informação. Aqui a gente fala sobre redes sociais, a gente fala sobre portais de notícias. Então, a partir daí, a gente já consegue fazer um excelente brainstorm. Até aqui, essa frase inicial do Steve Jobs, que é a tecnologia move o mundo, de que forma a tecnologia move o mundo? Ela move o mundo em que sentido? É o relacionamento entre as pessoas, influencia na parte da medicina, também na área médica, influencia no próprio comportamento e conduta do ser humano. Então, esse texto motivador aqui é um primor. E eu achei o tema muito bom, mas vamos prosseguir. No entanto, então, inicialmente fala-se sobre benefícios, as inovações trouxeram benefícios, tranquilo. Será que eu consigo colorir isso aqui? Sim. As inovações trouxeram benefícios e depois tem um contraponto aqui, um contra-argumento. No entanto, nem tudo são flores. Muitos alegam as deficiências no tipo de informação adquirida. Aqui está falando de fake news, a gente fala de benefícios e fala-se de malefícios aqui. Especificamente, o texto motivador está pontuando para vocês que o malefício aqui colocado no texto é fake news, né? A produção de fake news. Entanto, nem tudo são flores. Muitos alegam as deficiências no tipo de informação adquirida. Alertam para os perigos das relações pessoais. Não fala só das fake news, né? Tem outras vertentes desses malefícios, desses efeitos deletérios e prejudiciais. Para os perigos das relações pessoais via internet e apontam o desemprego em muitas áreas causado pela tecnologia. Por que reticências? Porque a gente sabe que os malefícios são muitos, né? A gente sabe que esses malefícios são inúmeros. Então, eu acho que o uso de reticências aí foi muito bem colocado, muito bem pontuado, viu? Enfim, chegamos ao tema da nossa redação. Afinal, a tecnologia é um avanço ou um retrocesso? Olha só a característica do texto dissertativo argumentativo, né? A gente não precisa nem ler isso aqui para entender que esse é um texto dissertativo argumentativo. Porque se o próprio tema de redação te pede um posicionamento, você tem um texto argumentativo. Então, afinal, é avanço ou retrocesso? Primeira questão aí, bem imprescindível. A banca te perguntou, você responde. É um avanço ou um retrocesso? Veja! Eu tenho aqui uma conjunção alternativa. Quando a gente tem o uso de conjunções alternativas no tema da redação, não cabe o meio termo, sabe? O em cima do muro. Eu tenho certeza que você se pergunta muito em relação a isso. Será que eu posso ficar em cima do muro? Eu posso falar sobre avanços e retrocessos? O próprio texto motivador fez isso, né? Mas aqui ele pede de você um posicionamento claro. Se o tema da redação fosse a tecnologia é um avanço e, ao mesmo tempo, um retrocesso, caberia você ficar em cima do muro, porque é uma conjunção adjetiva. Então, você fala do avanço e também do retrocesso. Aqui, ele te pede um posicionamento, lado A, lado B. E outra questão que deve ser abordada obrigatoriamente nessa temática, que segundo cobrança da FGV, o que fazer para combater seus possíveis males. E nós vamos agora observar como esse aluno escreveu 40 e muitas linhas, quase 50 linhas e de forma assim muito brilhante e uma fluidez argumentativa assim impressionante. Vamos lá admirar e reconhecer o trabalho desse aluno. Antes disso, se você está gostando da explanação da professora, desse momento de ensino-aprendizagem, desse seu like, isso é muito importante para a gente. Seu comentário carinhoso, de onde você é, qual concurso que você está, para qual concurso você está estudando, está se dedicando. Deixe seu carinho aqui para a professora, porque isso importa muito para a gente em termos de feedback e para crescimento do canal também. Enfim, vamos lá, né? Dever de casa. Deixa eu pegar esse PDF aqui. Desde a Revolução Industrial 4.0, eu espero que você tenha esse repertório em mente, é um repertório coringa. Veja, eu não tenho uma citação como repertório sociocultural, eu sempre falo para vocês, escolham, né, e entendam que determinados repertórios são coringas. Revolução Industrial 4.0, que é a revolução atual, cabe em qualquer tema sobre tecnologia. É diferente você ter uma citação que você só pode usar, por exemplo, em temas que versem sobre tecnologia atrelado às redes sociais, sabe? Então escolha repertório sociocultural coringa, porque vai caber em qualquer temática, em qualquer eixo temático sobre tecnologia. Desde a Revolução Industrial 4.0, iniciada nos países europeus, assistiu-se a um profundo salto tecnológico
marcado pela criação de mecanismos inovadores capazes de facilitar as atividades humanas. Vejam bem a forma como ele inicia o texto. O olhar do aluno muitas vezes não é programado para enxergar determinados detalhes, né? Mas do professor e do corretor, sim. Então acompanhe aqui comigo. Ele iniciou o tema fazendo uma espécie de paráfrase do texto motivador, ó, marcado pela criação de mecanismos inovadores. Aí é osso, né? Contar com a minha motricidade fina é sobre isso. Cadê os pedagogos de plantão? Misericórdia. Olha aqui, ó, inovações que trouxeram benefícios, salto tecnológico nos últimos 25 anos, é assim que ele começa, falando sobre essa inovação, uma paráfrase, inovação e criação de mecanismos tecnológicos para facilitar a atividade humana, assim que ele introduz o texto. Em virtude dos avanços originados pelas referidas tecnologias, adoro o jeito como ele retoma determinados termos no texto. Originados pelas referidas tecnologias, por essas tecnologias seria uma possibilidade também, tá? Marcadamente o aparelho celular, o interesse dos indivíduos pelo consumo desses bens ganhou enorme proporção, de forma tal, olha só, um operador argumentativo de intensificação de ponto de vista, de forma tal que puderam observar mudanças tanto na vida privada de seus usuários quanto na própria sociedade. Tá vendo esse marcadamente aqui? Eu vou colocar isso vou colocar de vermelho, não, porque é um texto tão bem escrito, né? Eu vou colocar de rosa. Esse marcadamente aqui, embora ele não esteja funcionando, né? Embora ele não seja um conectivo, ele está funcionando sintaticamente como um conectivo. E eu até preferiria que fosse utilizado um conectivo aqui. Esse marcadamente faz o papel de sobretudo, né? Falando especificamente, sobretudo, principalmente sobre o uso de aparelho celular. Então fala sobre o interesse pelo consumo de bens, que ganhou proporção, e falou sobre mudanças na vida privada e na vida de sociedade, na vida comunitária. Ele traz um contra-argumento super funciona. Em qualquer momento do texto, introdução, desenvolvimento, ele prossegue assim. Embora não se neguem os benefícios trazidos por essas inovações, seu uso incorreto resultou em efeitos deletérios, como a difusão em massa de informações não verdadeiras, fake news, capazes de desestabilizar as relações sociais e políticas de uma comunidade. Mais uma vez, eu vejo o texto aqui. Eu vou marcar em amarelo, tá? Olha só. A gente fala de fake news, você se lembra de que no próprio texto motivador a gente tem fake news aqui, ó. Muitos alegam as deficiências no tipo de informação adquirida. Fake news, né? Não está explicitamente dito aqui esse termo, né? Mas olha aqui, para você que acha que o texto motivador é mais ou menos assim, você lê o texto motivador, você esquece do texto motivador para sempre. Não é bem assim. Você pode utilizar determinados trechos do texto motivador e parafrasear e trazer e expor isso melhor no seu texto, detalhar isso melhor no texto. Se o texto motivador falou sobre inovações que trouxeram benefícios, o que o aluno fez? Falou sobre os benefícios, sobre a Revolução 4.0, né? Esse processo de inovação tecnológica que nós estamos vivendo. É como se o texto motivador trouxesse uma abordagem superficial e esse candidato aqui optou por aprofundar, fazer um aprofundamento do que o próprio texto motivador propõe. Posso me distanciar ao máximo do texto motivador e não parafrasear o que está aqui no meu texto motivador? Pode! E eu acho que é um caminho até mais seguro, porque se você não parafrasear o suficiente para tornar o teu texto autoral, é um posicionamento meu, o teu corretor pode enxergar o teu texto como uma grande paráfrase disso aqui, que é o teu texto motivador. Então, é claro que você deve se distanciar do texto motivador e do texto de apoio. É um texto de apoio, mas não necessariamente você vai esquecer dele. Ah, professora, se o meu texto de apoio falou sobre fake news, deficiência no tipo de informação adquirida, né? Eu devo me afastar ao máximo a ponto de não falar sobre nada do que está aqui? Não é verdade. Não necessariamente. Tanto que o aluno optou por falar de fake news e ele vai trazer isso ao longo do texto. Tá bom? Ficou claro? Então, afaste-se desse texto de apoio, mas não esqueça dele e não anule por completo esse texto. Não existe essa necessidade. Você pode
mas você pode também observar melhor e aprofundar um pouco mais esse texto de apoio. Ele prossegue. Assim, é correto afirmar que a tecnologia tem sido utilizada como meio para proporcionar retrocesso por aqueles que se valem dela para atendimento de interesses pessoais e prejudiciais à sociedade. Olha aqui, a defesa de ponto de vista que o teu corretor procura. Se a banca te perguntou a respeito de retrocesso ou benefício, aqui está o posicionamento do candidato. A tecnologia tem sido utilizada como meio para proporcionar retrocesso. Isso aqui é assertivo demais e é preciso demais. Eu preciso parafrasear o tema? Não. O tema você tem que trazer de alguma forma e expor de alguma forma no teu texto. Tem que ficar claro e tem que ficar explícito o teu posicionamento. E aqui está explícito. Retomou o tema com posicionamento. Tecnologia utilizada como meio para proporcionar retrocesso. E aí ele prossegue a frase dizendo de que modo esse retrocesso funciona na sociedade, né? Tendo em vista efeitos negativos pessoais e tendo em vista efeitos negativos prejudiciais para o coletivo, para a sociedade. Se tem algo que eu posso pontuar para vocês, assim como valioso, para tornar esse período de introdução ainda mais didático para quem vai corrigir, a gente facilita a vida do corretor, né? O período de introdução, o parágrafo de introdução é uma espécie de fio condutor do que vem a seguir. Entende? Então, seria interessante, né? Ele já se posicionou, falou sobre retrocesso, mas não ficou claro para mim aqui que tipo de abordagem ele vai ter. Ele vai falar sobre dois efeitos negativos, dois efeitos deletérios e prejudiciais, efeito 1 e efeito 2 no parágrafo de desenvolvimento. Ele vai fazer uma abordagem de causa e de consequência, isso não ficou claro aqui. Então, para tornar esse texto assim, de melhor compreensão para o leitor, a gente poderia fazer uma adaptação nesse final de texto aqui. Então, assim, olha a minha sugestão, é correto afirmar que a tecnologia tem sido utilizada como meio para proporcionar retrocesso. Ele não precisaria falar que tipo de retrocesso, ele poderia, exemplo das fake news, entre vírgulas, poderia, mas não é uma obrigação, tá? Já se posicionou, vai falar de retrocesso, poderia fazer uma abordagem do tipo de retrocesso e prosseguir. Aqui ele vai fazer uma abordagem de causa, por que é retrocesso? Em virtude das fake news. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, ele vai expor aqui e evidenciar as consequências, aliás, a forma de combate a esse retrocesso. Porque olha aqui, o teu texto te pergunta sobre isso, né? O que fazer para combater esses seus possíveis males? Veja bem, uma questão que eu estou pensando aqui. Se no teu parágrafo de introdução, se nos teus parágrafos de desenvolvimento, né, no teu posicionamento, você escolhe falar sobre avanços, ainda que você se posicione positivamente a respeito da tecnologia, o teu texto, o teu comando de texto, de tema, te obriga a apontar aspectos negativos. Porque o que fazer para combater os possíveis males? Então, o próprio tema está considerando que existem malefícios, sim. Você poderia fazer isso num parágrafo de conclusão, tá? Abordei aspectos positivos no desenvolvimento, mas na conclusão fala, ainda assim, existem males, aí detalharia um mal, né? Um malefício. E como que você faria para solucionar isso, tá? Mas retomando aqui o que eu estava explicando anteriormente, no texto do nosso querido aluno, do Arthur, eu não nomeei o Arthur, seria interessante a gente ter esse posicionamento, né, e dentro do mesmo período, ou um período logo a seguir, né, manter essa ordem da banca. Primeiro ele te pergunta se é avanço ou retrocesso. Ele trouxe aqui, é um retrocesso. Como ele vai trabalhar no próprio parágrafo de desenvolvimento, o que fazer para combater esses males, ele poderia prosseguir o texto aqui. Nesse sentido, daria um ponto, tá? Nesse sentido, é imprescindível que a máquina pública haja para combater os malefícios provocados ou ocasionados pelas fake news ou pelo uso indevido de tecnologias. Pronto. Isso aí ficaria muito didático, né? E muito claro para quem está lendo. Beleza, o posicionamento é retrocesso, vai falar sobre fake news a título de retrocesso. E logo no próximo parágrafo vai falar sobre a ação, atividade da máquina pública combatendo os malefícios. Observe
que eu não tenho necessariamente, gente, num texto argumentativo, eu não tenho um texto que é pré-moldado e fixo em termos de estrutura. Eu estou apresentando aqui para vocês outras possibilidades. O aluno vai falar sobre o combate a esses malefícios, a esses males, no parágrafo de desenvolvimento 2. Eu acabei de falar que você pode trazer isso em forma de conclusão, não tem problema nenhum. Eu falei aqui para vocês que você poderia fazer uma abordagem acerca dos aspectos positivos. Não, eu não acho que é um retrocesso. Eu acho que a tecnologia só promove benefício. Parágrafo de desenvolvimento 1, benefício 1, parágrafo de desenvolvimento 2, benefício 2. Então, quando você aprende a dissertar de fato e não a preencher lacunas, eu falo sempre sobre isso, você está aprendendo a preencher lacunas em texto, né? Um texto pronto, né? Que a gente chama no meio militar de caveirão. Aquele texto pronto que você vai só preenchendo, ou você está aprendendo a dissertar e mexer as regras desse tabuleiro da dissertação, né? Tem a ver, tabuleiro de xadrez de uma dissertação, tem até a ver com um ícone, né? A logo do nosso curso. A redação é como um grande tabuleiro de xadrez. Você tem peças, você tem movimentos que são permitidos e você vai conduzindo e mexendo nessa estrutura, fazendo aquilo que é bem feito e previsível para esse gênero textual. Então ele fez um texto dele, da forma como ele achou que ficaria melhor organizado, para 50 linhas, um texto de 50 linhas. A gente nunca fica nesse mínimo de linhas aí, né? 30 linhas. A gente se aproxima do máximo para poder discorrer bem sobre o assunto. Então, esquece isso. Num texto dissertativo eu só posso fazer isso. Essa minha introdução tem que ter a tese com argumento 1 e argumento 2 pré-fixado ali. Não necessariamente. A gente tem estruturas que são características do texto dissertativo argumentativo e você vai mexendo nesse tabuleiro de regras e de xadrez aí e posicionando da forma como melhor lhe convier. Tá? Vamos lá ao parágrafo de desenvolvimento, que diz assim, primeiramente, vale ressaltar que, dentre as inovações tecnológicas de maior impacto na sociedade, está a criação de ambientes virtuais, nos quais os usuários podem livremente expor suas ideias e convicções. Repare que eu disse para você que ele vai falar nesse parágrafo aqui sobre fake news. Mas ele começou falando sobre fake news? Esse tópico frasal aqui é sobre fake news? Ainda que o tópico frasal, né, que é o assunto central do parágrafo de desenvolvimento, seja indicado para que você faça, coloque ali, posicione ali no início do desenvolvimento, que é o assunto central do teu parágrafo de desenvolvimento. É obrigatório ter um tópico frasal sobre fake news, já que eu vou falar sobre fake news? Não é obrigatório. Ele não iniciou a redação dele, o desenvolvimento dele falando sobre fake news. Ele está falando sobre ambientes virtuais e sobre... Ele está tangenciando fake news. Ocorre em ambiente virtual? Sim. Tem a ver com inovação tecnológica? Sim. E os usuários podem livremente... Olha como ele está tangenciando fake news. Os usuários podem livremente expor suas ideias e convicções. Tem a ver com posicionamento, assunto, discurso. Ainda não falou de discurso falso. Vamos lá. Agora sim, como reflexo desse fenômeno, a quantidade de informações difundidas pelas redes sociais e consumidas pelos indivíduos tornou-se significativamente maior. Todavia, sem a necessária averiguação quanto à sua veracidade. Dessa forma, entramos em fake news, viu? Que ele falou aqui na introdução, né? Dessa forma, abriram-se espaços para que sujeitos mal intencionados divulgassem conteúdos falsos, cuja repercussão, além de gerar prejuízos sociais, é capaz de proporcionar danos sociais e políticos. Olha que texto maravilhoso e que texto bem coeso. Observe como ele utiliza muito bem os mecanismos de coesão. Daqui a pouco eu posso até fazer uma marcação desses mecanismos de coesão e como eles são responsáveis, o aluno que domina esse tipo de mecanismo, ele entende que os mecanismos de coesão são imprescindíveis para que você consiga preencher melhor as linhas. E olha como as ideias são super bem conectadas, né? Aqui no início ele traz uma consequência, como reflexo desse fenômeno, o mecanismo de coesão do terceiro período aqui, esse dessa forma, né, também é um mecanismo que apresenta uma consequência. Né? Eu tenho uma ideia principal, que é esse início de parágrafo, é um tópico frasal, é um embrião de tópico frasal sobre fake news. Eu tenho a apresentação de uma consequência aqui,
como reflexo, eu tenho a apresentação de outra consequência. Essa daqui é a consequência dessa consequência da ideia central. Olha como a gente trabalha o texto argumentativo. Não sei se eu estou sendo claro, está muito difícil isso para você, mas esse aluno aqui já é um aluno que disserta de uma forma mais segura, né? Mais maduro, vamos dizer assim, na dissertação. Então, consegue enxergar essas possibilidades e vieses da argumentação de um texto dissertativo. Dessa forma, linha 18, abriram-se espaços... eu já li isso aqui, né? Linha 20. Aí ele traz um exemplo, ó, como exemplo dessa realidade. Perfeito? Como exemplo dessa realidade, pode-se apontar o atentado de 8 de janeiro, repertório sociocultural. Um fato que ocorreu na sociedade, ele está inserindo no texto para legitimar o ponto de vista dele, falando sobre a divulgação de conteúdos falsos. Agora ele vai atrelar e vincular esse atentado de 8 de janeiro à produção de fake news. Vamos ver como ele torna esse repertório sociocultural produtivo. Falar sobre o atentado de 8 de janeiro não é suficiente, ficaria desconectado da discussão aqui. Ele precisa vincular, porque não está claro o suficiente, né? Então, como exemplo dessa realidade, é capaz... Como exemplo dessa realidade, pode-se apontar o atentado de 8 de janeiro, cuja origem se deu em informações falsas divulgadas, pronto, falou do atentado, mas chegou onde ele queria. Informações falsas, o parágrafo é sobre fake news, né? Efeitos negativos. Informações falsas divulgadas nas redes sociais quanto à lisura do processo eleitoral de 2022, que resulta, mais uma apresentação de consequência. E olha como ele é brilhante, né? Não necessariamente ele usa por conseguinte como consequência disso, né? Que resulta, é uma apresentação de consequência também, né? Em desgaste da democracia brasileira e em degradação do patrimônio público. Olha como ele encerra esse parágrafo aqui. Esse encerramento aqui é de alguém que tem um domínio absurdo do texto argumentativo, porque ele entende que para tornar essa leitura aqui mais fácil para o corretor e para ser muito assertivo no comando da banca, né? Aponte retrocesso, aponte benefício. Olha como ele termina. Assim, atesta-se que a desinformação é um profundo problema. Ele não fala novamente, eita meu Deus, ele não fala novamente em retrocesso. Ele não fala, mas ele deixa claro, por meio da defesa de ponto de vista dele, que é sim um retrocesso. É um retrocesso por quê? Porque a desinformação é um profundo problema. E problema não é aspecto positivo, entende? Causado pela moderna tecnologia. Ele reafirmou o ponto de vista dele em relação a esse primeiro questionamento da banca, se a tecnologia é um avanço ou retrocesso. Terminou assim de forma brilhante, que tem produzido danos à sociedade. Reafirmou seu ponto de vista. Desenvolvimento 2, vamos lá. Em segundo lugar, convém destacar que esse retrocesso advindo nas novas tecnologias deve ser combatido por intermédio do aparato estatal, cujos recursos são mais eficientes do que os dos particulares. Esse aluno ele tem a tendência de fazer a supressão de determinados termos. É alguém que muito provavelmente, não sou professora de português dele, mas muito provavelmente entende que determinados termos você não necessariamente precisa retomar, mas você pode fazer a supressão. Aqui, quando ele diz aqui, ó, peraí, os dos particulares, lembrei. Ele está falando de recursos. Recursos são mais eficientes do que os recursos, o termo suprimido, dos particulares. Perfeita articulação textual aí. Prosseguindo, deixa eu ver se eu tinha alguma coisa para pontuar aqui. Deve ser combatido por intermédio de aparato estatal. Vou prosseguir. Sobre conectivos. Calma que daqui a pouco eu chego lá, lembre. Ademais, uma vez que o Estado brasileiro tem por objetivo a formação de uma sociedade livre, justa e solidária, nos termos do 3º artigo da Constituição Federal de 88, olha o repertório sociocultural aqui de novo. Eu vou colocar o repertório sociocultural de rosa, vou colocar aqui em cima, ó, atentado de 8 de janeiro. E pronto, vou testar minha motricidade fina aqui de novo. Constituição Federal de 1988. Tem por objetivo a formação de uma sociedade livre, justa e solidária. Nos termos do artigo 3º da Constituição Federal de 88, é seu dever. Dever de quem? Está falando do aparato estatal, da máquina pública, né? Do Estado brasileiro. É seu dever criar meios capazes de vedar a propagação de conteúdos falsos
em redes sociais. Então, como combater? Não é só como combater, estou colocando um agente para fazer esse combate. O agente, alguém precisa combater. Se você precisa combater um mal de alguma forma, alguém precisa fazer isso. Ele está evidenciando inicialmente quem é o responsável por isso, e ele já utilizou o repertório sociocultural porque ele utilizou legislação, né? Em termos legais, quem precisa fazer isso é a máquina pública. Os meios capazes de vedar a propagação de conteúdos falsos em redes sociais, bem como punir os que realizam tal ato. Exemplificativamente, mais uma vez ele coloca um exemplo aqui, ó. Mesma coisa que ele fez lá em cima no desenvolvimento 1. Que redação bem escrita. É um tiro, não é? Abre parênteses aqui, vamos abrir parênteses. É um tiro essa redação, né? Maravilhosa. Olha só quantas vezes ele preencheu 47 linhas. Maravilhoso. Exemplificativamente, poder-se-ia colocar novamente na pauta legislativa a proposta de lei que previa a criminalização da divulgação em massa de informações sabidamente falsas, né? Conforme consta no projeto de lei 14.197 de 2021, aprovada pelo Congresso Nacional e vetada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha só, mais uma vez ele continua falando sobre lei, né? Legislação, o repertório sociocultural dele. Vem aqui comigo. A prova que esse candidato fez aqui foi para a Câmara de São Paulo. Então é óbvio que a legislação precisa estar na ponta da língua, até porque ele fez prova específica sobre isso, entende? Mas eu sei que você tem, como repertório sociocultural, uma lei geral de proteção de dados pessoais. Como Revolução 4.0 é um excelente coringa para você que vai fazer o tema de redação, você precisa ter essa informação em mente. Lei geral de proteção de dados pessoais também é interessante como repertório sociocultural, coringa também. Então, em vez de falar de legislação assim tão específica como ele trouxe aqui, eu poderia falar da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui e dizer que essa é uma forma, né, um mecanismo encontrado pelo governo de se inserir nesse contexto tecnológico, de resolver problemáticas, aqui não necessariamente atreladas a fake news, mas se eu considerar que muitos dados pessoais são usados a título de golpes, entende? Eu poderia dar um outro viés argumentativo, não necessariamente falar de fake news. Você utiliza o repertório sociocultural que você tem e o conhecimento de mundo que você tem. Entende isso? O que ele fez aqui foi de forma muito inteligente, muito sábia, pensar assim, poxa, eu tenho essas informações, essa legislação aqui, então vou utilizar isso a meu favor. Vou falar sobre fake news. Mas você poderia falar que a internet, né, os avanços tecnológicos se configuram um retrocesso, principalmente se a gente considerar a questão da privacidade, né, o vazamento de dados pessoais, e aí utilizar uma lei geral de proteção de dados para legitimar esse teu ponto de vista. Então a gente usa o que a gente tem enquanto conhecimento de mundo. Você precisa pesquisar repertório sociocultural? Sim. Muitos repertórios já são nossos, são adquiridos naturalmente, por leitura, consumo em redes sociais, não de fofoca, né? Redes sociais em portais de notícia e tal, mas o repertório sociocultural também é estudado e adquirido. Olha, eu vou fazer uma observação aqui, essa live aqui vai ficar muito grande, é live não, né? É vídeo. Esse vídeo aqui vai ficar muito grande, mas gente, porque é naturalmente grande porque a gente vai avaliar uma redação de quase 50 linhas. Mas eu não vou ser omissa em relação a isso, não. Você tá vendo isso aqui, ó? Poder-se-ia. Seja bem franco comigo e até comente aqui. Você sabe que o comentário é muito importante para mim, para o nosso canal. Você tá vendo isso aqui, ó? Poder-se-ia. Qual o nome disso aí, em língua portuguesa? Você se lembra disso? Tá estudando português? A gente fala de uma mesóclise. Né? Nossa, professora, eu não posso usar mesóclise. O meu professor disse que usar mesóclise tá errado. Não posso usar numa redação porque é formal demais. Essa redação foi nota máxima na FGV. Esquece essa história de que eu não posso usar mesóclise. Olha só, ele vai usar aqui embaixo novamente, ó. Eliminar-se-á. Você estuda isso na língua portuguesa e acha que não pode aplicar num texto. Você pode evitar porque existem outras formas de você colocar essa expressão aqui no texto. A mesóclise é evitável, né? Mas isso não significa que você não pode colocar e o teu texto vai ter menos valor e você vai ser apenado em língua portuguesa. Meu Deus, tá igual a história do odiernamente. Meu Deus, a quantidade de alunos que me perguntam sobre esse tal odiernamente, né? Existe uma grande diferença entre o que está em desuso numa linguagem e numa língua em movimento, que é dinâmica.
A gente mais fala do que escreve. Então, existe uma diferença. Aquilo que é pouco utilizado é um desuso gramatical. Isso está previsto no Manual de Língua Portuguesa, né? Nas regras básicas da gramática de língua portuguesa. A mesóclise existe, ela não está em desuso. O odiernamente, quem disse que não se usa, né? Meu Deus, as pessoas falam muito desse odiernamente. Um dia eu vou descobrir a fonte disso, né? O odiernamente é uma palavra, é um vocábulo, né? Que não está em desuso completo. Quando o vocábulo ou a regra, né, gramatical, como uma mesóclise, está em desuso, aí é considerado arcaico. A gente configura essas questões como arcaísmo. Arcaísmo é diferente de algo que não é utilizável no nosso dia a dia, tá? Então aí eu precisava falar sobre isso para desmistificar a questão da mesóclise e desse tal odiernamente aí, que já me perguntaram algumas vezes. Tem até, eu vou deixar como sugestão aqui, tem até um vídeo de uma redação que eu faço análise e que eu, de propósito, sabe, inicio a redação com odiernamente. É uma afronta, né? Para que vocês vejam que é possível utilizar esse vocábulo e que não se trata de um arcaísmo. Tudo bem, eu vou prosseguir. Ele diz assim, ó, linha 36, nesse sentido, fechamento de parágrafo. Lá no primeiro parágrafo de desenvolvimento ele fechou de forma brilhante. Vamos ver aqui agora. Nesse sentido, uma possível solução. Ai, adoro. Ele é muito preciso. O que fazer para combater os possíveis males? Apresentou a máquina pública, apresentou o repertório sociocultural e não pecou, porque a banca chega até o final e fala assim, tá bom, mas o que fazer para combater? A gente entendeu que quem vai fazer isso é a máquina pública. Nesse sentido, uma possível solução para o combate à divulgação de fake news, o que fazer? É a imposição de sanção penal àqueles que a praticam, gerando, como consequência, por consequência, desestímulo à realização dessa conduta. Conduta não. Preciso cirúrgico. Parágrafo de desenvolvimento 1 fechou falando que a tecnologia representa hoje mais um retrocesso do que avanço. Parágrafo de desenvolvimento 2, como combater esse mal. Percebeu como você volta o seu olhar para o tema da redação várias vezes? Você não esquece o tema da redação ali. O tema da redação tem que estar ali, à sua frente. Porque ao longo do texto você fará retomadas estratégicas. E retomar o teu posicionamento e o teu tema de redação no final do parágrafo de desenvolvimento é uma estratégia que funciona super bem. Tá bem, vamos para a conclusão? Olha isso. Fala para mim. Preencheu 38 linhas até agora com uma maestria. É um texto maravilhoso. Portanto, corretíssimo. Mecanismo de coesão, concluindo a redação. Portanto, pode-se concluir que a tecnologia, mesmo tendo proporcionado diversos benefícios, é responsável por retrocessos sociais, retomou o posicionamento. Essa aqui é uma conclusão que é resumitiva, é uma síntese do que ele disse ao longo do texto. Ele poderia concluir dizendo de que forma, a imposição de sanção penal, de que forma, né, fazer alguma abordagem de sugestões nesse sentido, poderia. Mas é correto também, no padrão Enem a gente tem uma conclusão que é sempre interventiva, apresentando soluções. Em concursos públicos você pode e deve, é até preferível, que você apresente uma conclusão resumitiva, tá? Portanto, pode-se concluir que a tecnologia, mesmo tendo proporcionado diversos benefícios, é responsável por retrocessos sociais, como a desinformação em massa. Como consequência desse fenômeno, isso é síntese purinha do que ele escreveu. Pode-se apresentar o desgaste das relações sociais, o qual é a consequência desse retrocesso e dessa desinformação em massa ocasionado por fake news. Desgaste das relações sociais e políticas de uma comunidade que é influenciada por conteúdos falsos, retomou fake news. Ademais, o combate do referido problema deve se dar com a atuação da figura estatal, retomou o parágrafo de desenvolvimento 2, já que possui recursos como o monopólio da força, presente tanto no poder de promulgar leis quanto na de executá-las. Ele suprimiu mais um termo aí, a gente está falando de leis, né? Quanto na de executá-las. Aqui, gente, eu tenho uma observação a fazer e a banca não percebeu isso. Embora ele tenha colocado isso aqui no feminino, essa contração prepositiva no feminino, seria no masculino. Por quê? Ele tá suprimindo o poder. Então, tanto no poder de promulgar leis, quanto no
poder de executá-las. Confere isso. Então, deveria estar no masculino. A banca não percebeu, a banca passou batida. Assim, eliminar-se-á, olha a mesóclise aí, um dos grandes males causados pela moderna tecnologia. A desinformação é em massa. Posso usar 2 pontos da minha redação? Pode. Você não vai usar o tempo inteiro. Sabe assim, a torto e a direito. Mas você está introduzindo uma explicação aqui. Moderna tecnologia. Qual é, né, um dos grandes males causados pela moderna tecnologia? A desinformação em massa. Isso aqui substitui um como, vírgula, como a desinformação em massa. Que texto maravilhoso. Repare aqui comigo que a banca, além de não ter apenado essa questão aqui, ó, dessa contração prepositiva, também não apenou no candidato. Não apenou o candidato? Espera que eu vou encontrar. Ó, eu tenho aqui... Achei. Eu tenho um vocábulo aqui, ó. Em termos de translineação, a gente tem uma questão aqui, ó. Não verdadeiros. Aqui a gente tem a formação de um vocábulo. Ele não foi... Acontece isso em uma outra linha aqui do texto, que eu não sei qual é. Não observei qual é. Mas a gente também tem mais uma questão de translineação, né? Olha aqui, ó. Linha 8. Eu também tenho um problema de translineação aqui. Então, significa que a FGV, ao que parece, faz vista grossa para erros de translineação que não seja grotesco. Quando o erro grotesco dificulta a tua leitura, né? Porque aqui, ó, não verdadeiras, não causa um truncamento durante a leitura, entende? Então, ao que parece, quando o erro não é grotesco, a banca faz vista grossa. Eu digo a você que você deve estudar translineação e não correr esse risco. Não é mesmo? Seguro morreu de velho. Por fim, eu sei que você já não me aguenta mais. Deixa eu pontuar para vocês alguns mecanismos de coesão aqui. Eu vou colocar de rosa, porque eu já coloquei esse marcadamente aqui de rosa, fazendo um papel de sobretudo, né? De um mecanismo de coesão. Eu venho para cá, desenvolvimento 1. Vamos identificar mecanismos de coesão. Olha como ele trabalha o texto. Vale ressaltar que dentre as inovações tecnológicas de maior impacto na sociedade está a criação de ambientes virtuais nos quais os usuários podem livremente expor suas ideias e convicções. Como reflexo desse fenômeno, isso aqui é um mecanismo de coesão. Como consequência disso, a quantidade de informações difundidas pelas redes sociais e consumidas pelos indivíduos tornou-se significativamente maior. Todavia, eu acho que a gente tem um problema de pontuação aqui também. Seria mais interessante ele colocar uma vírgula do que esse ponto e vírgula aqui. Sem a necessária averiguação quanto à sua veracidade. Dessa forma, desse modo, assim, mecanismo de coesão, abriram-se espaços para que sujeitos... Mas isso aqui também é um mecanismo de coesão, tá? Isso é disfarçadinho, mas também é. Abriram-se espaços... Você vai falar qual é o espaço? Para quê? Para que sujeitos mal intencionados divulgassem conteúdos falsos cuja repercussão, além de aditivo, gerar prejuízos pessoais é capaz de proporcionar danos sociais e políticos. Gente, adoro! Não há repetição de mecanismo de coesão. Ele entende a dinâmica de um texto argumentativo. Como a língua portuguesa é rica, você não precisa ficar repetindo. Que. Igual um papagaio. Ai, que delícia de texto de ler. Como exemplo dessa realidade, a exemplo disso, não vou marcar como mecanismo de coesão não, tá? Mas é importante para inserir uma exemplificação. Pode-se apontar o atentado de 8 de janeiro, cuja, de novo, origem se deu em informações falsas divulgadas nas redes sociais quanto à lisura do processo eleitoral que resultou em desgaste, em degradação do patrimônio. Atesta-se que a desinformação é um profundo problema causado pela... Eu acho que é isso. Tem um aqui que eu queria mostrar para vocês, que ele usa o tanto, quanto, alguma coisa nesse sentido. Enfim, não é à toa. Deixa eu voltar para minha tela. Pera aí que eu quero compartilhar a grade de correção deles. É um gabarito, né, gente? O cara acertou tudo, simples assim. Arthur, você é maravilhoso. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Gente, não é à toa que é. Simplesmente, pronto. É sobre isso. Agora vai. Não é à toa que isso é um gabarito de texto, né? Vamos combinar. É preciso, é cirúrgico, a abordagem é absurdamente clara.
né, uma polidez na escolha vocabular, uma precisão vocabular. O repertório sociocultural bem conectado, não está sobrando. O repertório sociocultural ele não está em evidência em relação à argumentação. A argumentação é protagonista. Uma quantidade de conectivos, uma variabilidade. Oh, meu Deus! Você observou isso em relação ao número de linhas? A introdução dele tem 12 linhas e cada desenvolvimento em torno de 13 linhas, né? Não tem problemas para preencher as linhas do texto. Quando você volta aqui para a tela, por caminho, quando você sabe argumentar e tem alguém que te pega pela mão e fala assim, ó, é assim que se argumenta, você preenche todas as linhas. Simples assim. Às vezes, por uma questão de tempo, de prova, você não preenche. Numa redação de 60, você não preenche 60. Você vai para 50. 50 e pouco, 55 linhas. Mas você fica. Você entende que não é sobre criatividade, é sobre estudo. Eu chamo no estratagema muito carinhosamente de bumbum na cadeira. Para você desenvolver um método a ponto de lançar um curso, como foi o caso do estratagema, também rolou muito estudo aqui, ó, bumbum na cadeira, ó, grafite, até desenvolver um método que fosse assertivo, e que fosse um método não apenas assertivo, mas didático o suficiente para ensinar esse aluno não a preencher lacunas e preencher um esqueleto de texto, mas entender o que vier em relação ao tema, quantas linhas vier, o tema que vier, o cara vai desenrolar porque ele sabe dissertar e mexer nessas peças aí do grande tabuleiro de xadrez que é um gênero textual, como é o texto dissertativo argumentativo. Olha, muito carinhosamente, eu espero que você tenha apreciado essa live e que eu tenha contribuído para que você saia desse 0 a 0, dessa inércia do texto argumentativo aí. O próximo vídeo que eu vou compartilhar é sobre sair do zero, sair da estaca zero, vencer esse bloqueio, mas se você precisa de alguém para te acompanhar nesse processo aí, saiba que no Estratagema você estará muito bem assistido. Arthur foi muito, muito querido, mandando mensagem de gratidão, agradecendo aos corretores do curso que são tão comprometidos e também são tão precisos na correção, né? São cirúrgicos, falando sobre uma abordagem específica para o texto argumentativo da FGV, né? Que era a preparação dele. Enfim, estamos matriculando, turma FGV, nós matriculamos praticamente o ano inteiro, porque a banca está abrindo muitos concursos, né? E aqui você vai ser bem assistido, você tem contato comigo, né? Sou sua professora, tem dificuldade, a professora pega pela mão, é sobre isso, ninguém solta a mão de ninguém, até que você comece a dissertar e que esse processo que inicialmente é tão penoso se torne normal, a redação sendo só mais uma disciplina da sua prova. Se você gostou, curta o nosso vídeo, compartilhe com um coleguinha, né, que está nessa luta junto com você. Siga o Estratagema nas redes sociais, eu também não posso deixar de falar no Instagram, precisamente, @estratagemaredação, lá tem conteúdo de valor e eu te aguardo no meu time se você está caminhando sozinho aí. Turma FGV, um beijo para vocês, até breve, ó, beijo, tchau, tchau.